Samuel, mais uma vez estamos juntos, bom dia. Bom dia, bom É dia. um momento de trocas, de impressões, num dia com muito sol, e vamos tentar aproveitar do sol para trazer um bocadinho mais de sol ao nosso diálogo, à nossa conversa e contribuir para um debate de ideias deste Moçambique que tanto precisa. Deixo a ti a prioridade de começar. Obrigado, professor. É mais uma sessão que agradecemos bastante pelo tempo e pela vida que temos, né? E para a chance de, mais uma vez, falarmos da nossa moçambicanidade. Ora, o tema de hoje, voltamos a umas palavras bem rodadas: educação e patriotismo. Educação e patriotismo. O tema de educação e patriotismo muito bem popular, incluindo o professor Ngwenha, quando era, acho que nos anos 90, finais dos 90 e 2000, fez uns estudos bem profundos sobre a questão da educação em Moçambique. Eram outros tempos, tinham um outro interesse mais para os objetivos de cada programa que se administra pelo Ministério da Educação, mas as coisas nem vamos mesmo entrar muito em se mudaram para o positivo, para o negativo nesse aspecto, mas voltando para os tempos memoriais, a educação tem sido sempre a ferramenta pela qual os mais novos são moldados para a sociedade. E patriotismo é exatamente esse trabalho que se faz para a pessoa crescer e exercer com dignidade a sua própria cidadania, o sentido de ser numa sociedade. No período, sem voltar para muito atrás, no período moderno, a ideia de identidade do indivíduo, mas também de grupos de indivíduos, sempre foi através de uma educação eficaz. E os portugueses, né, no período colonial, tentaram lançar programas que foram dados o nome de portugalização, ou seja, assimilação. Isso tudo era sempre em redor de criar uma certa identidade de uma coletividade em Moçambique, de um grupo, de uma nação, de uma tribo, vamos assim dizer. Mas antes disso, houve pequenos impérios, pequenos reinados ao longo desta parte da África, que também tinham seus sistemas de cidadania. Portanto, a educação sempre foi o veículo pelo qual se transmitem estes valores de pertença comum. Moçambicanidade é como um fenômeno moderno que nasce, portanto, desta contradição entre o tradicional e o moderno, ou destas nações antigas e o imperialismo português. Então, nasce moçambicanidade. Acho que o que é de interesse hoje é sabermos, afinal, qual é a alma de uma identidade coletiva. Como é que essa alma se caracteriza? Numa outra reflexão, acho que há quase 10 anos atrás, eu próprio estive envolvido numa tentativa de estudar não outras identidades, mas moçambicanidade do ponto de vista religioso. E ali tem uma pequena citação disso. Moçambicanidade representa a alma coletiva da identidade moçambicana, formando uma comunidade imaginada e um sentido de pertença. Esta era a conclusão de algumas coisas que estive a fazer para a tese de doutoramento na Universidade do Cabo. A pergunta que coloco hoje ao professor Ngwenha é, afinal, o que precisamos ou o que deve acontecer para se consolidar ou a materialização da alma coletiva moçambicana? A questão da educação está no centro mesmo e na alma da filosofia. Nós definimos em filosofia a educação como a transmissão de valor. Quando a filosofia nasceu, havia aquilo que se chamava paideia, que era o conjunto de conhecimentos, de valores, de práticas que iam das artes, do desporto, da integridade, da inserção social, da vida coletiva. E as gerações de jovens gregos aprendiam nas escolas. E a filosofia nasce exatamente contra esta paideia, porque o acento era metido nos elementos da violência, da guerra, do conflito no interior da própria cidade, mas sobretudo entre a cidade e as outras cidades. A filosofia nasce para dizer
vamos continuar a transmitir valores, mas o primeiro valor é a justiça, que se obtém através do diálogo. É por isso que Platão mete-nos todos aqueles diálogos socráticos para ver como a palavra é aquilo que tem que ter primazia na construção de uma nação coletiva. Mas a educação também exaltava, desta vez, não os grandes feitos de guerrilheiros ou de militares, mas exaltava os efeitos a nível da cultura, a nível do desporto, a nível da produção da ciência, do avanço da cultura, da tolerância e etc. E este ficou um marco distintivo da filosofia, lutar contra a paideia, uma educação que mete a violência, o conflito, a confrontação entre homens e sociedades, em direção a uma educação que transmite valores de viver juntos, de pertença, de tolerância e, digamos assim, de fraternidade. Quando nós fazemos educação, o que é que nós fazemos? Nós transmitimos valores. Nós transmitimos às nossas gerações futuras o que nós somos, os caminhos, as vicissitudes pelas quais passamos, e metemos o acento naquilo ou naqueles que digamos assim, pela valorização que tiveram no fato de vermos em conjunto, exceleram, tiveram uma grande excelência e foram pessoas que podem servir de referência. Os nossos Eduardo Mondlane, os nossos Samora Machel. Mas a educação é essencialmente transmitir valores. Se nós ensinamos matemáticas, geometrias, se ensinamos educação física, é porque acreditamos que isso faz parte dos valores que é preciso transmitir às gerações futuras. Mas não há nenhum sistema escolar, não há nenhuma educação moderna que prescinde da história. O que a história nos ensina é como nós, através de metamorfoses diferentes, chegamos a afirmar uma identidade comum. Nós aprendemos literatura. É como nós, através da língua, através dos poetas, através dos escritores, fomos criando um espírito de pertença a uma identidade comum. Nós ensinamos aos nossos estudantes a geografia para que eles saibam o espaço no qual esta identidade se cria e se realiza como um valor de pertença. Você imagina, quando você nasce em Massinga e vive numa pequena povoação, pode ser Massinga, em Inhambane, pode ser uma povoação em Cabo Delgado, em Niassa, o que a avó, a mãe, transmite é a língua. São os costumes, são os elementos de cultura local. Quando você chega aos 6 anos na escola, começam a dizer que você é moçambicano e que a tua identidade vai do Rovuma ao Maputo. Quer dizer que a escola nacionaliza-te, faz de ti um elemento cuja identidade não é aquela identidade pequena que era a povoação ou o grupo onde você nasceu, mas é uma identidade maior. Então você começa a aprender os contornos geográficos dessa nova identidade. Por isso fazemos geografia. Você começa a aprender os contornos que construíram e fizeram que esta identidade tornasse unívoca, homogénea, não obstante as diferenças de línguas ou os espaços, as crenças, as religiões, as raças dos indivíduos que vivem neste mesmo espaço. Eu costumo dizer que a escola nacionaliza, faz de nós nacionais. Mas fazendo-nos nós nacionais, faz de nós pessoas que têm uma cultura nacional comum, têm valores comuns, não obstante os espaços, as línguas e os lugares onde nós nascemos, crescemos, ou aqueles documentos de cultura que os nossos pais nos puderam transmitir. E começar por isto é um grande problema. As maiores escolas de Moçambique neste momento parece que são turcas. Depois temos escolas inglesas, temos escolas americanas, temos escolas francesas, temos escolas internacionais. Nenhuma dessas escolas ensina a moçambicanidade. Nenhuma dessas escolas ensina a história de Moçambique. Então nós temos o grande perigo de ter escolas que transmitem conhecimentos, entre parênteses, chamados universais, a matemática, aprendermos a geografia do mundo, aprendermos a álgebra, aprendermos a física, a química, que são ingredientes importantes. Mas não há nenhum sistema escolar francês que não ensina o pequeno francês a conhecer a França e a ser orgulhoso por ser francês. Não há nenhuma escola americana que não ensina o pequeno americano a ser americano e ter este orgulho. Então, é quase uma contradição que os sistemas escolares que as nossas elites funcionam, os sistemas escolares a que mandamos os nossos jovens são muitas vezes sistemas escolares
que ensinam muito bem a matemática, ensinam muito bem a física ou a química, têm bons laboratórios, ensinam o desporto, a ciência da computação, mas não ensinam a esses rapazes que eles são moçambicanos. Que ser moçambicano significa ter direito de pertença, mas ao mesmo tempo ter deveres para com esta comunidade que nós passamos a chamar moçambicana, para a qual lutamos durante muitos anos. Então, a educação é, antes de mais, a transmissão de valores. E quando nós ensinamos todo outro conteúdo que aparentemente parece universal, é porque ele passou a constituir valor também para a nossa identidade própria. Mas o cerne principal do sistema educativo é ensinar a nossa pertença nacional. Esta questão da Bildung. A Alemanha no século XIX, a Alemanha ocupada pela França, a Alemanha que era sempre, digamos assim, foram muitos espaços germânicos, mas que formavam uma nação e começaram a criar a nação no século XIX, teve nos filósofos, chamados idealistas alemães, e teve nos literários como Hölderlin ou Goethe, aqueles que inventaram o conceito da Bildung. Bildung significava transmitir o espírito de pertença a um conjunto, a uma nação, a valores. O que interessava a Goethe e a Hölderlin, ou como interessava a Fichte naquele famoso Reden von Deutsche Nation, discurso da nação alemã, eram 5, não era tanto a física e a matemática. Esses são valores que nós podemos chamar de universais. A geometria, a matemática, o desenho, o desporto, nasceram antes das nações, e ultrapassaram as nações, e ficaram comuns a todas as nações. Mas cada nação tem a sua particularidade, a sua língua, a sua forma de expressão, a sua forma de estar, e etc. E na busca da criação de uma identidade alemã, a Bildung, a filosofia alemã do século XIX, trabalhou com muito afinco para dizer quais são aqueles elementos específicos que temos que transmitir às gerações futuras para que tenham orgulho de pertencer à nação alemã. Depois da independência nacional, nós dissemos uma coisa muito simples. Era preciso massificar o sistema educativo. E tivemos razão. Abrimos escolas em lugar onde a escola não tinha existido. Até obrigamos jovens a abandonar a carreira e os sonhos deles para participarem na transmissão e na criação desta moçambicanidade. Estes jovens não se limitavam simplesmente a ensinar a matemática. De manhã havia aquela formatura onde se cantava o hino nacional. Levantava-se a bandeira de Moçambique. Ensinava-se a história da Frelimo e a história de Moçambique. Moçambique... Está a falar, professor, da geração 8 de março. Geração 8 de março. Moçambique fez aqueles festivais nacionais de música e dança, onde fomos recolher danças e canções de todo Moçambique, e cada jovem moçambicano aprendia a dançar na escola. Danças que nós não conhecíamos, que não era só da nossa etnia, do nosso grupo, da nossa região, mas aprendemos já a conhecer danças que faziam parte do nosso patrimônio comum. Inventamos os cuchacanemas. Quando inventamos os cuchacanemas, era para que cada jovem, quando fosse ao cinema ou tivesse oportunidade, aprendesse as façanhas heróicas que fizeram os nossos antepassados, os nossos fundadores, para que nós tivéssemos uma dimensão comum. Moçambique inventou a poesia do combate. A poesia do combate era literatura que foi escrita por aqueles que levaram para que esta moçambicanidade existisse. Craveirinha era citado logo no início por pertencer a um país que ainda não existia, que estava em construção. Mondlane era citado como aquele que uniu os moçambicanos 3 frontes para uma frente comum. Machel como aquele que impulsou a luta de libertação e proclamou a independência. Nas nossas canções, nos nossos livros de história, no nosso hino nacional, nas nossas marchas, aquilo que tentávamos transmitir era a ideia de pertencer ao Moçambique. Depois fizemos o quê? Tomou-se uma decisão que a língua nacional de Moçambique tinha que ser o português. E não era para agradar a Fundação Camões ou ao Gulbenkian. Era a ideia de que nós precisávamos ter uma língua franca, que nos permitisse uma comunicação. E falta de uma língua moçambicana capaz de aglutinar todos os moçambicanos, nós, quase como um troféu de guerra, apreendemos a língua da colonização e fizemos dela a língua da nossa própria nação. E nós não falamos português como falam os brasileiros, não importa. Não falamos como falam ou para agradar os portugueses, não importa. Nós falamos português como uma língua que nos permite cavalcar e fazer passos neste nosso intento de pertencer à nação moçambicana.
O que está a acontecer é que esta sede da criação da moçambicanidade, do que a Primeira República foi fortemente portadora, tem o advento da Segunda República, com a guerra que assistimos, enfraqueceu-se. Eu lamento muito que os jovens não conheçam os hinos revolucionários que cantamos, os Tiende Famosas, de 75 até os anos 90. Eu lamento muito que não saibam um bocadinho mais da poesia de combate. Eu lamento muito que não haja mais festivais de música e dança e que nas escolas se dancem música e canções da nossa pertença a Moçambique. Isto ajuda-nos a visualizar, a vislumbrar, a ter presente a nossa unidade e a nossa diversidade. E eu lamento muito que o português moçambicano de unidade nacional esteja a perder pontos a favor de um inglês ou de um francês nas escolas, mas sobretudo que a história de Moçambique, jovens não sabem. Eu vi alguém perguntar numa das entrevistas de televisão quem fundou a Frelimo? O Samuel Machel. Quem que proclamou a independência? Armando Guebuza. Não pode acontecer. Existe uma necessidade comum que fez de nós moçambicanos e é preciso que ela continue a manifestar-se. Permita-me uma última coisa. É que ser moçambicano implica ter direito. Ser moçambicano implica de ser deveres. E o primeiro dever é a corresponsabilidade, é sentirmos corresponsáveis que todos aqueles que pertencem à nossa família. E quem pertence à nossa família são todos moçambicanos, independentemente do lugar de nascimento, de raça ou de cor que possam ter. E educar a moçambicanidade é educar a este espírito de pertença. É aquilo que os alemães tentaram fazer com a Bildung, é aquilo que nós temos obrigação de fazer e que nos últimos anos temos estado a falhar. Obrigado, professor. Daqui há uma palavra que repetimos, acho que já 4, 5 vezes. É moçambicanidade. Do mesmo modo, eu tenho notado, do mesmo modo que as pessoas não sabem bem a data da independência nacional, pouco se preocupam, mas também noto que jovens, quando falas de moçambicanidade, perguntam o que é isso aí? O que é isso? Quer dizer, o professor pode dizer-nos pelo menos 3 ou 4 desses valores que constituem esta palavra, moçambicano. O que é isso? Veja, um dos grandes problemas que nós temos é acordarmos e vermos que nós temos um país pobre, um país com dificuldades, um país que oferece poucas oportunidades aos seus jovens. E então nós temos um fenómeno de fuga. A fuga, antes de ser uma fuga física, logo depois da independência havia uma palavra abrir, quer dizer fugir, iam para a Suazilândia, para a África do Sul e para até chegarem a Portugal ou outros lugares. A fuga antes de ser física é uma fuga interior. Deixar de pertencer interiormente é não identificar-se como indivíduo no seu próprio interior, a um espaço, a uma geografia e a um conjunto, a um mundo de valores. Quando você pergunta quais são os valores que caracterizam o fato de ser América, o jovem americano vai dizer: somos o país maior do mundo, somos um país democrático, somos o país que ocupamos o espaço que vivemos, que libertamos-nos dos ingleses, somos o país modelo no mundo, etc, etc. Se você pergunta o que é ser francês, ele vai dizer: nós somos uma velha nação que nasceu no tempo de Clovis, o VI século, e vai recontar todas as façanhas que a França foi constituindo para ser uma grande nação hoje. É muito difícil, num país de antigos escravos, num país colonizado, transmitir valores que criam o nosso orgulho. Isso faz com que ser moçambicano, mais do que ser herdeiro de um passado glorioso, porque o nosso passado glorioso começa nos períodos de resistência, que nós temos em todos os lugares, em todos os grupos étnicos, durante todo o século XVI, XVII, XVIII até XIX, mas a grande epopeia da moçambicanidade começa com a fundação da Frelimo. Então é uma história recente. Mas a guerra de 16 anos, ela foi de natureza, digamos assim, a desclassificar ou a destruturar este ganho que era pertencer a Moçambique. É por isso que eu costumo dizer muitas vezes que a moçambicanidade é um já, mas é sobretudo um ainda não. Já, nós já somos moçambicanos pela geografia, pelo passaporte. Mas aquilo que faz as nações, aquilo que faz o orgulho, que faz a Bildung, não é ter um passaporte de um lugar onde você nasceu.
nem sequer ter um hino nacional, uma bandeira. É sentir-se responsável com todos aqueles que pertencem a uma mesma nação. Sentir que juntos podemos nos empurrar em direção a um crescimento. Não é em termos competitivos, não é para sermos como os outros, é para termos alguma coisa de específico. Nós temos uma chance, temos uma sorte de estar numa região austral em que todos falam inglês, nós falamos português. Há uma identidade que os outros, olhando para nós, veem que somos diferentes deles. Não somos melhores, não somos piores, somos diferentes. Mas somos também um país e um povo que aprendeu a conhecer-se e amar-se reciprocamente. Esta transferência de jovens de norte para o sul, de sul para o norte, que se fez depois da independência, ajudou-nos a criar uma osmose, ajudou-nos a saber apreciar aquilo que é feito por nós, mas sobretudo dá-nos uma missão. Por isso a moçambicanidade, mais do que um já, é sobretudo ainda não. Sabe, na vida de um homem não há nada mais desafiante, que ser chamado a construir o sentido de pertença. É muito fácil, é muito mais fácil ser inglês, francês ou americano, porque as nações deles, antigas e velhas, foram construídas no passado e eles podem contar as façanhas, as epopeias, as descobertas, as construções, as vitórias que os países deles forem alcançando ao longo da história. É muito mais difícil poder elencar, fazer um elenco comparativo das façanhas vitoriosas da nossa moçambicanidade. Isso pode-se criar um defetismo naqueles que têm espírito fraco, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Pensar que temos uma missão grande a construir, que temos um país grande a instaurar, temos alguma coisa a construir para nós e para os outros. Então a moçambicanidade, o sentido de pertença, mais do que alguma coisa que existe proveniente do passado, é um desafio que temos que levar a cabo para o futuro. Porém, não podemos abdicar das nossas pequenas vitórias. É por isso que o ensino da história, o ensino da geografia, o ensino da pequena literatura que nós temos, mas que é nossa, o ensino dos esforços que foram levados a cabo pelas gerações passadas, é alguma coisa que tem que continuar a estar na mesa da educação. Mas a gente ouve muitas vezes dizer não vale a pena falar aos jovens dos 16 anos de guerra porque eles nasceram depois dessas guerras. Não vale a pena falar aos jovens da luta pela independência que já nasceram no Moçambique independente. É por isso que é muito importante que quando nós contamos a história africana, meter os pés, meter o acento no que foi o processo da escravatura. Nós esquecemos muito de dizer aos jovens o que foram os 5 séculos em que homens, mulheres eram levados, amarrados em navios para a terra que não conheciam. E não eram só homens e mulheres. Eram provavelmente os mais... A dada altura, a escravatura compreendia exportar os mais saudáveis, os mais potentes dos homens africanos para fora. Mas, professor, talvez por causa do tempo, há uma outra questãozinha que eu tenho aqui, e talvez não sei se isso aplica-se a Moçambique. O professor refere a Bildung e toda a história de como é que a Alemanha, enfrentada por muitas forças externas, conseguiu se rever. A lição aqui, mais profunda para mim, que eu estou a escutar, e talvez para os que estão ali, que vão acompanhar isto, a lição mais profunda é que no meio de dificuldades é quando os homens, as mulheres, conseguem se sentar consigo próprias e reinventar-se. Ou seja, não é na plenitude, na tranquilidade que nós vamos já muito profundo de nós para sair, para nos reinventarmos. Acho que essa é a lição, quer dizer, é das dificuldades que as pessoas se reinventam, que uma nação se reinventa. Ora, este é um primeiro ponto, mas também nós aprendemos da Alemanha, também dos Ubermen, que é o super-homem e da superioridade da raça, estas coisas também, que também tiveram consequências para a humanidade assinaláveis, se não graves, especialmente para a própria Europa. Então, isso dá-me a entender que há limites, há balizas. Quais são os limites
deste culto, que até pode se tornar culto mesmo ao homem. Quando é que isso se limita o nacionalismo? Portanto, o nacionalismo tem que ter suas balizas. Eu sei, talvez porque Moçambique, de tanto baixo estamos de espírito. Estou-me a recordar agora que estamos a falar da alma de uma nação, na alma de moçambicandade. Então, mas há que pôr limites, porque na história humana temos acompanhado os extremos deste nacionalismo. Professor. Olha, o mais simples, o mais fácil, quando nós estamos em dificuldades, quando crescemos num país como Moçambique, é abrir, é fugir, é sair. E a fuga tem muitas formas. Uma das formas de fuga, que muitas vezes não é a primeira, é a última, é de facto pegar nas malas, abandonar o país, ir para a Suazilândia, para a África do Sul, emigrar para Portugal ou ir para a Europa. Nós fugimos do desafio de construção de uma nação e integramos em nações já construídas. E tentamos esconder-nos por detrás das epopeias de construção feita por outros países ou povos. Há outras maneiras de fugir. A maneira de fugir é desresponsabilizar-nos. O que é que significa desresponsabilizar-nos? Quando os nossos filhos, nós temos filhos, e dizemos assim, a nossa escola está má, ela não consegue transmitir os valores necessários. E acabamos mandando os nossos filhos estudar sistematicamente fora, até os rudimentos. Quando mandamos os nossos alunos em escolas que não ensinam o que é ser moçambicano, estamos a tentar fugir a este grande desafio de construirmos os instrumentos que podem fazer com que construamos a moçambicanidade. Quando nós, nos nossos programas escolares, tiramos as nossas canções, a música e dança, quando nós não ensinamos o pouco da poesia que temos, da leitura que temos, estamos a fugir. Porque é muito mais simples introduzir canções de Michael Jackson, ou danças de breakdance, ou pinturas de Gauguin, Beethoven, música de Beethoven, etc., do que andar atrás dos nossos artistas, nossos autores, que todos os dias, nos seus esconderijos, lutam pela moçambicanidade. Quando nós privilegiamos para a nossa economia a importação de produtos externos e nos estamos a alimentar para que as nossas mães que produzem a laranja possam ter espaço para vender, quando nós preferimos beber uma Coca-Cola ou comer uma fruta porque vem do exterior e começamos a transmitir isso aos nossos filhos, hambúrguer, pizza e a nossa badia, que quanto boa possa ser, mas porque é nossa, não tem o mesmo valor. Quando os empresários, quando fazem um contrato e um acordo, preferem privilegiar o capital que vem do exterior em detrimento daquilo que é o bem-estar da própria moçambicanidade, são formas de fugas e que não permitem que esta moçambicanidade cresça. As outras nações, tal sacrifício, tal esforço que você evoca da Alemanha, é que nos momentos de dificuldade é aí que é preciso recerar as mãos, é aí que é preciso tornar-se forte. E não é por acaso que quem grita pela Bildung são grandes escritores. Eu citei Goethe e citei Hölderlin. Goethe chega a fazer um programa daquilo que tem que se ensinar ao jovem e ao futuro alemão. Não é por acaso que são os Fichte e todo o idealismo alemão. Quer dizer que a filosofia, quer dizer que a intelectualidade tem a missão de dizer nós temos um espírito comum que nos prevém de passado a resgatar, temos que fazê-lo crescer e prosperar e transmitir às gerações futuras. A nossa história não é longa, mas eu vou repetir, para podermos entender o que foi a façanha dos 10 anos de luta de libertação nacional, é preciso recordar de 5 séculos de escravatura. É preciso recordar-se que quando, em 1865, a escravatura acabou nos Estados Unidos, ela continua nos luso-portugueses até 1885 oficialmente. Você tem uma placa no porto de Inhambane, quando chega de Machixe, que fala de tráfico de escravos de 1908 até 1924. Quer dizer que até no princípio do século XX nós tínhamos escravos em Moçambique. Era dos escravos de Moçambique que alimentavam-se os mercados aqui do Oceano Índico até chegarmos ao Egito. Depois disso houve os trabalhos forçados. Depois disso houve o sistema colonial que se impôs. Se você conhece essa história, você sabe dar valor à determinação daqueles jovens que na década de 60, não obstante tudo, lutaram para a nossa independência. E você não vai entender o que são os 10 anos de luta pela independência se você não entende
todo o encontro que tivemos com o Ocidente desde o século XV, que fez de nós sub-homens. Isto é muito, muito importante. E é muito importante para você alavancar, alçar, dar importância, dar a dimensão. É muito importante ver que o colonialismo fez de nós os apátridas. As nossas línguas não tinham valor. As nossas culturas não serviam. Eram língua de cães. Assim você entende todo o valor daquela canção, daquela literatura, daquela exaltação da nossa geografia que se fez até aos anos 90. Mas também você mede a pena que faz com que Moçambique tenha abdicado tão cedo de continuar a construir um lugar de pertença. Agora, uma coisa boa. A coisa boa é que, não obstante tudo, nós nos sentimos moçambicanos. Quando houve os ataques em Cabo Delgado e começaram a matar os nossos irmãos, nossas irmãs, pais e mães, por um terrorismo que não sabíamos de onde vinha, você podia ler na cara das pessoas com quem você falava, o sentimento de raiva e de revolta estava inscrita na alma de cada um de nós, independentemente do lugar onde a pessoa viesse. Cabo Delgado é Moçambique, como começaram a dizer os jovens no teatro e nas grandes manifestações. Você pode ver a alegria do moçambicano e da moçambicanidade quando nós ganhamos 2-1 contra a Somália. Você tinha toda a cidade a fazer barulho, mas você tem sempre o perigo de os moçambicanos darem mais valor ao Sporting quando ganha contra o Benfica do que dar valor ao Moçambique ganha contra a Somália. Então a afirmação da nossa identidade se faz num conflito de identidades. Nós ainda nos sentimos, muitos jovens, parte pertença a uma nação e uma nacionalidade que nunca foi nossa. Nós nunca fomos de facto portugueses, nós nunca fomos admitidos como fazendo parte integrante disso, mas sobretudo a nossa independência queria ser um marco para afirmar um caminho que é um caminho que alguém começou a traçar, mas que nós somos responsáveis pela sua construção. A intelectualidade, a filosofia, a história, o estudo da história são marcadores identitários fundamentais. É preciso que os jovens conheçam isso, porque se eles não sabem o que foi o sacrifício que foi feito, não vão saber valorizá-lo e, sobretudo, não vão dar valor à necessidade de continuarmos a fazer crescer a moçambicanidade. Temos que continuar a alimentar, temos que continuar a meter bomba área neste grande balão para que ele possa crescer. Não para criar nacionalismos em oposição, mas para criarmos espaços de pertença, para que aquele nosso irmão de Cabo Delgado, que em momentos como hoje, sendo sozinho, saiba que ele pode contar com uma comunidade muito mais larga, uma comunidade de solidariedade, de fraternidade e de amor, que pode contar com um país que com as suas leis vai proteger-lhe, pode contar com um país que com as suas escolas vai transmitir valores, pode contar com um país que vai ser solidário com ele. Então Moçambique dele mais do que um nacionalismo de exaltação ou um espírito de pertença a alguma coisa que depois de ter sido sofrimento, nós resgatamos para nós próprios e temos a obrigação de fazê-lo crescer. Obrigado, professor. Essa última parte é profunda, não sei quanto tempo temos, mas o que entendi é que a memória é muito importante. É da memória que nós podemos ter subsídio para não só sobreviver o que existe, os desafios de hoje, mas até transcendemos-las para um ideal, para o ideal, para o que é possível. E esse exercício não acontece no tranquilo. No meu percurso como pessoa mesmo, aconteceu uma coisa curiosa sobre esta questão de memória. Não vou voltar para a memória muito, mas eu passei quase 10 anos nos Estados Unidos. E há uma coisa que sempre que aparecia, exigia muito de mim, como africano, como moçambicano, preto, a voltar para mim mesmo, para poder responder com efetividade. As pessoas perguntam, quem é você? Eu dizia, eu sou Samuel. Samuel who? Ngale. What is that? As pessoas perguntavam, né? As pessoas mais ousadas perguntavam, o que é isso de Ngale? Eu voltava para casa, não respondia. É um apelido. Eu entendia uma coisa. É que o mundo exige de cada um de nós um contributo significativo através de uma sólida identidade de quem somos nós. Onde eu tinha que recorrer para ter alguma resposta efetiva na
pequena história da minha própria tribo, de onde eu venho. Esta questão de identidade é profunda. Tudo começa em como nós podemos catapultar ou ativar aqueles valores básicos que fazem quem somos nós, para sermos fiáveis no mundo. E isto pode ir para, quer dizer, pode ser do ponto de vista pessoal, como pessoa, como no meu caso, que eu estive fora e a ser perguntado o que significa esse teu nome, de onde é que vem. Assim como pode ser uma questão nacional, no sentido, quer dizer, como o professor bem disse, definitivamente as respostas aos desafios que temos têm muito a ver com a nossa memória. Há toda uma ciência que já diz que existe, os psicólogos, os psicanalistas já estão a virar muito para a questão de que as respostas para as questões colocadas por nós hoje têm a resposta, ou pelo menos uma abordagem efetiva na nossa infância. Mas ainda vão longe, dizem, a própria memória. É que se eu tenho uma pele com melanina, quer dizer que eu herdei estas coisas do passado. Ora, não é só aspectos físicos que nós herdamos do passado, mas também aspectos emocionais, aspectos espirituais, por ali. Então, professor, não quero levar muito para outra, esta é uma outra conversa, mas só quero indicar que dá claramente para entender que sem termos a coragem de valorizarmos a nossa memória recente e que temos da nossa nação, particularmente a própria fundação da Frelimo, valorizar essa epopeia e as metamorfoses que tivemos desde então. Se não podemos fazer isto, então é uma nação sem nenhum futuro. Se esperamos que correndo para a Europa ou para qualquer outro sítio é a solução para as crises que nós temos. Não sei se isto, professor, o que acha disto? Eu só queria dizer isso. Há um livro de Amin Maalouf, ele é libanês, escreveu As Identidades Mortíferas. Quando nós metemos muito acento nas nossas pertenças, nas nossas identidades, e pensamos as identidades em oposição a outros, podemos entrar em conflitos e levam aquilo que você chamou o Übermensch dos alemães durante os anos Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou os conflitos que nós assistimos na antiga Jugoslávia, na Sérvia, etc., nos conflitos que nós assistimos no Ruanda, Hutus e Tutsi, que já tinham começado com o Biafra no princípio da década 60 e etc. Moçambique fez um esforço e uma luta enorme para nunca fazer das microidentidades um lugar de supremacia de uns em relação ao outro. Que a moçambicanidade era uma conjugação de esforços. Como uma equipe de futebol que tem 11 jogadores, em que cada um dá o melhor do seu lugar onde está, e a moçambicana devia ser o resultado deste misturar, deste viver junto. Mas a moçambicanidade também era aberta a toda uma dimensão de partilha com toda a região. Machel dizia que nós fomos campeões, os países da linha da frente, mesmo na luta pela independência da África do Sul, como também foi do Zimbábue. Eu queria citar um Todorov, segundo o escritor, que é de origem do país de leste, como diz o nome, mesmo se ele ficou usado francês, em que ele falava da memória como alguma coisa de seletivo. A memória não é aquilo que aconteceu, aquilo que nos lembramos do que aconteceu, ou aquilo que nós convocamos do passado, porque é interessante para hoje e pode nos guiar, sobretudo, para o amanhã. Então nós não temos como falar do passado inteiro. Quando olhamos para o passado, escolhemos as coisas que nos parecem pertinentes. E não há nada mais pertinente na história de Moçambique que a nossa independência. Mas para entenderes e valorizares a independência, tens que conhecer a opressão. E para entenderes a opressão, tens que ver a história do encontro terrível que foi do século XV, por isso falava da escravatura, falava do colonialismo. Só conhecendo isto, só conhecendo o supremacismo que levou o Ocidente a pensar que podia escravizar todo e qualquer negro, fazer dele uma mercadoria. E não foi um processo, um epifenômeno que aconteceu 2 ou 3 dias. Teve 5 longos séculos. E quando isso acabou foi o colonialismo. Talvez isso consiga ajudar-nos a valorizar a independência, a valorizar a necessidade de estarmos juntos para continuarmos a resistir e a construir um espaço de pertença, mas que é um espaço de liberdade. Talvez isso nos ajude a perceber
quão precavidos temos que ser das relações económicas com aqueles mesmos países que estavam na origem da nossa operação, do colonialismo que nunca de facto desapareceu, e a necessidade de estarmos juntos e privilegiarmos Moçambique e os moçambicanos na construção desta economia, que é um dos ingredientes essenciais para podermos garantir a nossa liberdade. E isto é importante que a gente reflita, que a gente reescreva a nossa história, que a gente reconvoque a memória. Você podia me dizer, por que convocar coisas tristes? Por que convocar a escravatura e o colonialismo? É que você não vai entender o que é independência. Você não vai valorizar o que é independência se você não sabe isso. Mas também você não vai valorizar a necessidade de lutarmos economicamente para unirmos-nos, para priorizarmos os moçambicanos, para criarmos uma economia regional robusta, aberta, capaz de priorizar os moçambicanos. 90% dos moçambicanos que estão em Portugal, que estão na Itália, vivem mal, vivem em condições desastrosas, são estrangeiros. O único lugar onde você pode ser gente, ser conhecido e reconhecido como pessoa, é aqui. E nós temos que criar condições para que os moçambicanos e os africanos não morram no Mediterrâneo, que não sejam excluídos na África do Sul, que não sejam insultados em Portugal, porque falta do espaço onde eles possam se realizar, ser apátridas. Mas nós temos que dar condições para que os nossos jovens tenham vontade de ficar em Moçambique, que não façam diplomas para fugir para fora. Nós temos que dar condições para que eles pensem que aquilo que os outros jovens realizam em outras nações é possível realizar na nossa terra e no nosso país. Este é um desafio. É um desafio que o pensamento tem que ter para ele próprio, e aqueles que são decisores políticos têm que ter em conta que, construindo, refazendo a história da nossa operação, construindo a liberdade hoje, estamos a abrir portas para a continuação de uma luta pela liberdade, para os muitos nossos que hão de vir, nossos filhos, nossos netos, num mundo em competição, onde os sistemas de opressão e de supremacismo continuam não simplesmente a perpetuar o passado, mas com as sociobiologias e os eugenismos, os supremacismos, ganham novos elãs e novas dimensões. Por isso, ser moçambicano, termino com assim, é um já, mas é sobretudo um ainda não. Ou ainda não. Temos que saber valorizar o que os outros conquistaram, mas temos que, sobretudo, partindo disso, continuar a construir razões de orgulho de pertencer a uma família moçambicana. Orgulho para nós e aqueles que vão vir depois de nós. Obrigado, professor. Muito obrigado. Foi bom esta troca de impressões sobre a nossa moçambicanidade.